Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Você está entrando no programa Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com a doutora Silvana Elau. Ela é diretora da Neolíder, ela é coach, ela é mestre em psicologia e ela vai dar muitas dicas legais pra gente. A pauta que eu pedi hoje para ela foi o seguinte: desaprender para aprender. Explica para o pessoal por que a gente tem que desaprender para aprender, Silvana. Ok, o que acontece? Todo o processo que nós temos de aprendizado, ele vem desde a mais tenra infância. Então, o que acontece? As situações que vão acontecendo com a gente, emocional, o que é bom, o que não é bom, elas acabam sendo guardadas de modo inconsciente, tá? Dentro da gente, no nosso cérebro. Toda vez que alguma situação chega a acontecer de forma parecida ou igual, ou mesmo você entende que é parecida, o tipo de resposta tende a ser o mesmo. Qual é o problema de tudo isso? A gente estava conversando muito sobre neuropsicologia, neurociência. Então, tem um autor chamado Antônio Damasio. Ele trabalha muito com essa questão de você gravar as emoções, as situações emocionais no seu cérebro. Então, você pode ter a glória refletida e a culpa por associação. O que significa isso? Interessante. Então, ela é assim: quando existe alguma situação que você passa, que gera prazer, né, coisas que você se sente bem, confortável, você grava no seu cérebro como: olha, essa minha ação funciona nessa circunstância. Quando você já tem um problema em que você vai passar, que não é legal para você, você se sentiu desconfortável, gerou desprazer, você guarda no seu cérebro como: olha, toda essa situação é perigosa, eu corro risco. Interessante. Eu corro risco, eu não posso passar nem de perto por isso, porque eu posso ser aniquilado por alguma coisa. Bem, então isso fica de modo inconsciente e você começa a jogar as informações, os inputs emocionais no seu cérebro, muitas vezes sem ter o ato reflexivo, né? Que a gente acaba sendo mais impulsivo do que outras coisas. Então, existe uma condição chamada reforço ou automatismo cerebral. O que é esse automatismo cerebral? É que quando você, à medida que você faz as mesmas respostas, tanto para condição de prazer quanto de desprazer, aquele lado cerebral seu vai sendo sempre enviado pelo mesmo trajeto. Você não tem outro tipo de ação cerebral, neuronal, para buscar novas soluções. Então, você fica sempre no automático, chamamos de automatismo, que é o inverso da flexibilidade mental. Que é quando a pessoa procura outras situações, então ela pega outros caminhos de conexão na própria situação de pensamentos, né? De você encontrar outras situações. Ok, então por que nós dizemos que nós às vezes precisamos desconstruir ou desaprender para aprender de novo? À medida que você vai crescendo, todos esses pensamentos passam a ser o que a gente chama de pensamento automático. Então você não para, você responde automaticamente às situações. Olha que interessante. Tá? Vamos dar um exemplo: medo de errar. A gente tem o medo de errar. Então, muita gente acredita ou tem aquela crença irracional que se eu errar, eu serei um fracasso e ninguém vai gostar de mim. Qual é a tendência dessa pessoa para o resto da vida? Evitar qualquer situação onde ela possa errar. Se ela não tiver absolutamente certeza daquilo que ela vai fazer, ela jamais vai entrar em algum tipo de desafio. Então, são as pessoas que ficam mais presas por isso. Qual é o pensamento automático dela? Se eu errar, eu sou burra? Se eu errar, eles vão me deixar? Eles não vão me considerar? Entendi. Então, não faça. Não faça isso. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu já passei muito por isso. Então, vamos compartilhar. A gente, às vezes, está assim,
numa aula ou num debate e a pessoa fala uma coisa e você fica lá por dentro querendo falar, eu sei, chega na hora H, você não fala e o outro fala e fala, tá vendo? Eu sabia, eu tinha que ter falado. É engraçado isso, né? É porque isso ocorre mesmo, é interessante. Acontece. Você está falando, eu estou vivendo em muitas situações. Então, e essa é uma situação, Cris, que ela é, na verdade, bastante comum, mas as pessoas acabam não se atendo a esse fato. Mas, normalmente, são essas situações que aprisionam as pessoas nos seus mundinhos. E é aí que começa a gerar a zona de conforto, eu só faço aquilo porque eu não sei o que vai acontecer. E aí que vão acontecendo de você deixar de acreditar em você. Porque se você não age, então você não tem como perceber o quanto você tem de probabilidade, qual é a probabilidade que você tem de sucesso. Então você acaba tendo mais baixa autorreferência, baixa autoconfiança, por consequência, baixa autoestima. Nossa, o assunto é tão interessante porque é verdade isso que acontece. Você não tem aquela coisa que você emperra? Todo mundo tem, eu sei, eu tenho, eu estou me vendo aqui nessa pauta, olha que interessante. Silvana, vamos falar das relações, então, relação emocional, como funciona isso? Eu não entendi bem a sua pergunta. Então, a pessoa emperra em determinada coisa que acontece, que seja negativo, e no positivo não, tá tudo certo. O cérebro falou o quê? Não, o positivo também uma coisa, sim. Também? Veja bem, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo que eu costumo dar para não pegar mal para ninguém, tá? Então vamos lá, eu não tô pegando passo de ninguém. Vamos supor que quando você era criança ou adolescente, tudo que você ouvia quando estava perto das pessoas, da sua família, na escola, né? É que toda vez que você concordava com tudo, você é legal. Então, você vai criar na sua cabeça que se você não disser não para ninguém, você vai ser amado, vai ser aceito, vai ser bem-quisto no grupo. O que vai gerar para essa pessoa? Conflito, né? Então, ela foi aceita, porque ela era boazinha, mas uma pessoa bacana, conflito, só que ela não vai conseguir dizer não para o resto da vida. E quem não sabe ouvir não sabe dizer não, também não sabe ouvir não. Esse é fato. Então, qual que é o problema? Isso é uma coisa que foi uma glória refletida, ela não passou por nenhuma situação de desprazer, porém, ela se aprisionou emocionalmente na crença de que ela precisa fazer tudo o que os outros querem. Então, tem muita gente que faz isso. E não consegue dizer as coisas, porque o que os outros vão pensar? Né? Não conseguem fazer o que precisa ser feito, porque e se eu fizer a coisa e ele não gostar? Entende? Então, essas são os maiores travões que a gente tem do nosso aprendizado nesse tipo de relação, nesse tipo de situação emocional. E é um sofrimento para quem tem isso, porque ela se sente como se fosse uma outra pessoa. Então, normalmente, não é de praxe, ela cria um personagem, uma persona diferente daquilo que ela é. Então, ocorre um distanciamento entre o seu ser e o seu estar. A sua essência e o que você comporta, o que você faz, o que você age. Então, você começa a duvidar se o que você pensa é bom o suficiente para compartilhar. Nossa, que interessante, hein? Bastante pessoas passam por isso. Não, é verdade, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Até o momento que você consegue, então, sair desse... Porque me parece que fica um círculo vicioso mental, não fica? Na verdade, você perde o que a gente chama de autorreferenciação. Entendi. Você perde a referência. Então, muitas vezes, a gente não são poucas as vezes que a gente percebe pessoas conosco no nosso desenvolvimento, quer seja em coaching executivo, entendeu? Não é só o life coach, não. Então, mesmo dentro da psicologia, não é nada raro a pessoa não saber quem ela é. Então, é aquela situação, o que você é? O que você gosta? A pessoa não consegue se situar. Então, a autorreferência dela é o que o outro pensa de mim. Muitas vezes eu ouço, não, as pessoas me acham legal. As pessoas te acham. E você? Olha que legal, né? As pessoas me acham legal, as pessoas falam que eu sou isso. Tá, e você fala o que de você?
Essas coisas a gente pega Interessante muito. isso, hein? E as pessoas não se percebem, entende? Então, elas não têm referência. Passa a ter referência o que é dito pelo outro, o comportamento do outro, se você está ok ou não com a situação. Mesmo que aquilo que você faça não lhe faça bem. E aí começa o processo do adoecimento emocional. Porque você está em incongruência. Você não está congruente com o que você realmente é. E aí a pessoa adoece, né, Silvana? Assim, fatalmente ela começa a desacreditar de si, ela começa a deixar de existir, né? No que eu digo de deixar de existir não é que está morrendo, não. É que ela passa a não ser vista, ela não tem, por exemplo, não consegue ter visibilidade no trabalho, ela não tem visibilidade com os amigos, ela passa a ser um coadjuvante sempre, né? Das situações. E tudo bem que ela sempre é convidada, mas não é uma pessoa que ela pode se manifestar com bastante tranquilidade. Ela não se manifesta de modo tranquilo, sabe? Aquela situação sempre trancada. Será que eu posso? Será que eu não posso? E se eu disser? E se eu não disser? O que eu faço agora? Vai ser bem? Vai ser mal? Não, então ela perde a espontaneidade. É uma pessoa não espontânea. O que acontece com tudo isso, Cris? Que eu sei que você vai perguntar. Claro que eu ia perguntar. Então, o que acontece com tudo isso? A pessoa não coloca a energia dela no fluxo. Entende? Ela trava as coisas. Então, começa a não aparecer namorado, nem namorada. Os empregos ficam diferentes porque ela fica encapsulada. Ela não consegue se soltar. As pessoas não conhecem ela. Ela é sempre um representante de um outro alguém. Compreende? Então, quando a pessoa começa a ter visibilidade, soltar suas energias, soltar o que ela é de verdade, pôr pra frente o que ela pensa, independente do que vai ser, se a pessoa vai gostar ou não, tudo bem, somos amigos, a gente se gosta, a gente só não pensa igual, tá tudo certo. Vamos em frente, entende? Quando ela começa a fazer isso, ela passa a ser vista. Aí ela passa a existir em conformidade e congruência do ser e estar. Teve uma pessoa que uma vez me disse, há muito tempo atrás, que a solidão é a distância entre o seu ser e estar. Entre o que você está manifestando e a essência. E isso é a coisa mais séria do mundo. E depois gera depressão, porque você não sabe se situar no mundo como uma pessoa normal, né? Uma pessoa que tem fluidez, que consegue ter harmonia, que trabalha solto. E nas interrelações pessoais, isso também, eu acho que deve afetar muito os relacionamentos, né, Silvana? Sim. Casamentos são dissolvidos por conta disso, porque você acaba sempre fazendo o que o outro quer ou vice-versa, né? Na realidade, Cris, quando um parceiro, né, do casal deixa de existir, não há mais casamento. Porque o casamento é a união de dois indivíduos, é a individuação, é a construção dos dois. Uma relação, se tem uma coisa que eu consegui nessa vida com a minha dupla, meu esposo, é exatamente a maturação do afeto entre duas pessoas. Então isso eu posso falar para vocês de boca cheia, né? Um casamento nunca é um na frente, um atrás, é ombro a ombro. Um casamento nunca é a minha opinião sobre a sua. É uma construção de opiniões. É um respeito àquilo que a gente não concorda. É a concessão quando deve ser dada a concessão. É o não quando deve ser dito não. E é o sim quando é melhor para todos os dois. Então eu acho que quando a gente passa a entender o nosso relacionamento com o outro, ombro a ombro, que você compreende que o outro faz parte do seu crescimento, faz parte da evolução dos seus processos íntimos, né? Do seu autoconhecimento, porque o outro te acrescenta muito. E quando o outro, eu estou escrevendo até um pouco sobre isso, sobre a complementariedade que o outro tem em relação a gente, né? Nossa dupla, o nosso marido, esposa, o nosso cônjuge. Veja bem, o deixar de existir é ser para o outro o que ele quer. O complementar
é estar com o outro mão na mão. Ele é aquilo que eu não tenho, ele me ajuda, me reforça, me faz aprender, me faz crescer. Aquilo que ele não tem, eu ajudo a crescer, eu gero crise, a gente está junto lado a lado, ombro a ombro, e um aprende com o outro. Olha que bacana. Né? Então, isso que é o senso de complementariedade entre duas pessoas, que eu estou precisando. Então, não é um reforço, não é uma reciprocidade. Isso a gente pode fazer com um amigo, com qualquer pessoa, mas com aquela pessoa que está do seu lado, um relacionamento íntimo, ele tem que existir e muito do seu lado. E sempre com muito respeito, porque é essa a base fundamental de uma afetividade madura. Nossa, que bacana. Silvana, nós vivemos hoje um momento de mudança. Eu vou te perguntar isso porque você, como mestre em psicologia, vai poder ajudar bastante, né, os nossos telespectadores e internautas aí da TV Galáctica e da Cron TV. Esse momento atual, parece que as pessoas têm medo de mudança, a gente percebe isso. Isso também é um reforço que nós temos cerebralmente de não querer mudar ou de experimentar o novo. Como que funciona isso mentalmente? Na realidade é assim, né? Todo novo pra gente, ele é algo... Qual que é o maior medo que nós temos, Cristina? Qual é o maior medo? É a morte. A morte, né? É a morte. É a raiz, né? É o medo raiz de tudo, é a aniquilação. Então, o sofrimento lembra a morte, né? Então, tudo que você não domina, a nossa tendência é fazer coisas que nós dominamos. É uma tendência que nós temos. Por isso que o novo pra gente acaba ser sempre assustador, não digo, mas dá medinho, dá um medo. Por mais que é aquela tal coisa, eu brinquei outro dia com a pessoa, tá bom, você tá com medo do novo, tá? Se eu te pagar uma viagem para um cruzeiro, que você nunca andou de navio, vai dar a volta ao mundo, você vai? Ah, vou. Então, você não tem medo do novo. É verdade. Você entende? Então, não é bem isso. São situações que nos geram desconforto interno. Então, essas situações que geram desconforto, que você não sabe se vai dar conta, que você não sabe como é que vai ser o resultado, se vai ter realmente repercussões negativas para você ou não, elas são coisas que nos travam. Elas não permitem que nós vamos adiante. Então, elas nos seguram, tá? É essa que deixa a gente mais na zona de conforto. Por outro lado, qual que é o problema do autoconhecimento, que a gente fala tanto, que eu adoro, né? Faço isso. A situação é o seguinte, a gente vê que a gente não é legal. Não é bem aquilo que a gente imaginou que a gente fosse. À medida que a gente vai se estudando, vai se pesquisando, a gente percebe que nós não somos tão legais assim. Que a gente tem muita coisa para arrumar. Então, ontem mesmo eu estava com uma pessoa, ela falou, nossa, eu preciso arrumar muita coisa em mim. E eu falei, que bom que você está vendo isso. Porque já é um grande caminho. Enxergar isso é 50% de qualquer cura. Então, vamos em frente. Você está lúcido. A pessoa está lúcida. Né? Porque quando a gente começa a fugir do autoconhecimento, a nossa tendência é querer controlar pessoas, controlar situações, para que não saia daquele âmbito de variáveis, é muito grande. E as pessoas controladoras normalmente não são seguras. A grande maioria, ok? Então, a necessidade de controle é porque ela simplesmente não sabe o que vai ser de resultado. Então, precisa ser tudo igualzinho, todas as variáveis muito parecidas, para poder realmente ter o resultado que ela espera. Porque se não tiver, ela não sei se ela vai saber lidar com aquela diversidade. A gente não sabe o que vai gerar aqui. E como quebrar esse padrão tão incutado, às vezes, no nosso cérebro, para poder aceitar o novo? Então, essa é uma questão que dá no nosso começo. Vamos desconstruir para reconstruir. Ok, se errarmos, qual o problema? Se a gente não for bem sucedido, qual vai ser o máximo que vai acontecer? Desde que não seja a morte, a gente consegue reavaliar. Né? Desde que não seja algo muito difícil, uma coisa que vai traumatizar demais. Mas muitas das vezes os nossos monstros mentais são maiores do que as próprias situações. Entende? Então, o que eu verifico, ou com mais de 15 anos, 20 anos de trabalho nesse sentido, é que as pessoas criam as suas próprias defesas contra o autocrescimento. Por quê? Porque elas acabam tendo medo do insucesso. Elas colocam o erro, o fracasso como um insucesso total. E não é temporário, não é permanente. A gente pode se sentir mal,
pode ficar mal por um tempo, mas daqui a pouco levanta, vamos em frente, dá a volta por cima, vamos continuar. Se não deu de um jeito, vamos por outro. Isso é tentar reconstruir um novo caminho mental. E falar assim, não, é possível. Né? Agora, qual que é o outro problema que eu vejo aí nos nossos processos de desafio? A gente quer mudar de 0 para 100. Entendi. Não existe isso. A gente tem que ter um processo de maturação, né? Mesmo das ideias, a reflexão. Então, se eu mudar de 0 para 1, que bacana. Já valeu, Então, né? de 1 para 2, ótimo, vamos indo. Isso que eu falo que é uma construção do aprendizado. Então, a gente não pode ser arrogante do saber. Não dá para manter isso. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos os nossos limites. A gente é toda uma eterna conquista, né? Então, a sabedoria maior está no aprendizado. A cada momento a gente aprende. A cada momento a gente verifica que é possível qualquer tipo de mudança se houver reflexão, se houver critério de escolha, se houver planificação, objetivação, se deixar tudo claro. Enquanto a gente foge das coisas, a gente não consegue ver o problema. Nossa, que bacana que você falou, né? Ó, percebeu, pessoal? Quando a gente foge das coisas, a gente não consegue ver o problema. Tem que ter coragem para evoluir, tem coragem para se olhar de frente. E autoconhecimento é a chave. Não existe outra chave, gente. Eu pesquiso há 30 anos e é muito difícil. Eu mesmo pareço uma sonda psíquica, mudar minha própria profundidade, viu, Silvana? Não é brincadeira. A gente é esse turbilhão, mas quando a gente percebe que o caminho é interno, a gente para de buscar fora o que está dentro também. Mas tem um outro lado que as pessoas não pensam muito. A gente tem esse lado que é o turbilhão, nós temos o lado da escuridão, mas a gente tem tanta coisa boa que só o autoconhecimento nos traz, que é uma perda de tempo, tanto sofrimento. A gente tem tendência a olhar só para o negativo, ou achar que o negativo é muito ruim demais. Não é assim. O negativo é só um tempo. É o tempo da transformação. É o tempo que a gente tem para modificação. Agora, o que a gente percebe de positivo em nós é que nos fortalece e nos dá a convicção que a gente vai conseguir mudar qualquer coisa na nossa vida. E que é só uma questão de tempo. Só uma questão de aprendizagem, maturação e implementação. É o tempo que a gente precisa. Porque todos nós temos condições de mudar qualquer situação. E é por isso que dizem, né, Silvana? Se você não muda nada que tem em volta também. Se você não muda aqui, você não muda nada que tem em volta, né? Depende de nós muita coisa. E a gente tem que ter coragem para poder mudar, né? Tem uma frase que eu adoro, né, do Gabriel Pensador. Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E é verdade. E é assim que acontece. A gente às vezes está fazendo a questão do coaching, a questão da sessão, aí da psicologia. Aí a pessoa fala assim, nossa, a pessoa mudou tanto comigo. Eu falei, já parou pra pensar que foi você que mudou com É ela? verdade. Porque quando você muda, a pessoa te vê diferente. Aí se a pessoa não consegue fazer a atualização da tua autoimagem, você vai fazer. Com o tempo você muda. Todos nós conseguimos atualizar. Todos nós conseguimos nos atualizar. Não dá pra gente ficar vivendo lá atrás, né? Antepassado da gente, assim, aquela coisa que sempre, né? Tem muita gente que fala sobre isso, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, e que assim seja. Não, nós temos nosso maior desafio, né? Que a gente tem agora é realmente se auto-superar a cada momento, ir em frente a cada momento, né? Conquistar os nossos espaços internos, dar credibilidade ao que nós pensamos, né? E nos construir. Então, é por isso que muito daquelas informações que nós temos cristalizadas no nosso cérebro, que nós temos hoje como convicção, elas podem ser paulatinamente destruídas. E a cada momento, cada vitória, nem que seja mini vitória, de 0 para 1, ela vai construir uma nova forma de pensar, uma nova forma de você ver o mundo e principalmente uma nova forma de ver como você vai reagir às situações e ao mundo que te cerca. Olha que bacana, hein? Bom, eu tô adorando, né? Fazer pautas com a Silvana é uma aula de autoconhecimento. Bem, mas agora eu quero falar do trabalho que a Silvana exerce, porque ela é diretora da Neo Líder e ela faz o coach comigo, então eu super indico para vocês.
e ela é uma mestre de psicologia, conhece muito. Silvana, vamos falar um pouquinho da Neolíder? Vamos falar. Conta um pouquinho da Neolíder para o nosso internauta, para o nosso telespectador. O Neolíder, ela é composta por uma equipe multidisciplinar. Nós somos todos pesquisadores, a gente gosta muito de pesquisar as pessoas profundamente. E o que acontece é que nós trabalhamos lá com um processo de desenvolvimento, né? Então, se você não tem uma competência, precisa adquirir, nós conseguimos fazer com que você chegue até lá. Se você tem, nós temos psicólogos lá, né, também, que se você tem algum problema, nós também temos esse auxílio da saúde, da área profissional da área da saúde. Então, o que é a Neolíder? A Neolíder veio para ajudar todo mundo a ser, né, construtor de si mesmo, a poder chegar na sua autogestão, a ser um líder não só nas suas empresas, a ser um líder em todos os lugares, né, para ter o poder de compreensão, de autogestão e de condução das pessoas que estão à sua volta. Sempre no melhor, né, de preferência no melhor para todos. Então, com muita ética, com muita credibilidade, nós respeitamos muito todas as pessoas que estão lá. A gente espera poder fazer um bom trabalho sempre. E faz. Bem, eu gostaria que a Silvana passasse os contatos da Neolíder para que você, né, procurasse a Silvana na hora que você precisasse. Pessoal, nosso site é www.neolider.com. O telefone para contato é 4426-4874. Então, nós aguardamos o seu contato. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. A gente pode conversar, fazer um primeiro bate-papo. Não é um contrato fechado na primeira vez. Nós também temos o coaching online, trabalhamos com isso. Olha que legal. Com crianças também, né? Com crianças é presencial, mas nós fazemos coaching infantil para desenvolvimento a partir dos 4 anos de idade, que é a época que mais a criança se desenvolve, né? Dos 4 aos 6 anos, que vai ter a autoestima, que vai montar com parte da personalidade da pessoa. Nós estamos fazendo isso, inclusive, coaching em grupo, tá? Com o tema. Então, fica aí o convite para você nos conhecer, pesquisar um pouquinho mais sobre a gente. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Bem, eu sou fã dela, tá? Eu sou fã da Neolíder e conheço a Neolíder há mais de 20 anos. Bem, pessoal, gratidão, Silvana, uma honra enorme estar contigo. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por a compartilhar vocês. tanto conhecimento. Pessoal, Para mim é uma honra. autoconhecimento é libertador, tá? Então, vem com a gente aqui na Conexão X e na Neolíder nessa jornada. Vem com a gente. Até a Obrigada, próxima. pessoal. Até a próxima.